Irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu gostaria de trazer uma palavra, da parte do Senhor, que fala sobre a verdade, a verdade que está revelada no Evangelho de João, Por que é tão importante, a nossa salvação, ela vem pela verdade, e Jesus é a verdade, Lá no capítulo 14, 6 de João, diz o seguinte: Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Então, ele é a verdade, e é um pouco da verdade, então, do que vem a ser a verdade, é que eu gostaria de estar falando neste momento, Inicialmente, eu gostaria de ler aqui no capítulo 17, versículo 17, do Evangelho de João. Então, aqui diz assim, aqui é quando Jesus, ele orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, tudo isso antes dele ser preso, antes dele ser sacrificado, lá na cruz do Calvário. Então aqui faz parte assim depois que Jesus passou as últimas instruções aos seus discípulos, aí ele orou pelos discípulos, e aqui no capítulo 17, versículo 17, diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui é Jesus falando, Então, o que Jesus está dizendo? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade é a palavra do Pai, e aqui nós vamos ver no outro versículo, porque Jesus nos trouxe a verdade, Por quê? Porque Jesus não falou nada de si próprio, Tudo que ele falou foi o que ele ouviu do Pai, E é por intermédio de Jesus que nós conhecemos a verdade do Pai, que veio através de Jesus. E o Pai só deu ao Senhor Jesus trazer esta verdade ao mundo. Então é isso que nós vamos ver aqui, Quando a gente lê aqui no capítulo 14, 24, voltando um pouquinho, aqui no 14, 24, Jesus está dizendo assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou, Então, toda a palavra que Jesus falou aqui nesse Evangelho foi tudo o que ele ouviu do Pai, Não falou nada de si mesmo, Então, o que ele ouviu do Pai foi o que ele falou. Então, foi por isso que ele nos trouxe esta verdade que o Pai só deu a Jesus trazer. Quando a gente vê aqui no capítulo 1, no versículo 17, diz o seguinte, capítulo 1, versículo 17, diz assim, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, Então, a graça e a verdade veio por Jesus, Aqui, voltando um pouquinho no capítulo 14, só que eu queria ler agora o capítulo 23. Nós lemos o 24, mas eu queria voltar aqui ao 23. Por quê?
aqui no 14:23, Jesus disse assim, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Então, aqui, se nós formos obedientes à palavra de Deus, né? Há uma promessa do Senhor, né? Quando nós guardamos em nosso coração, né? Diz assim, e meu Pai o amará, né? E viremos para ele e faremos nele morada, né? É uma promessa do Senhor fazer morada em nós, morada pelo Espírito Santo, pelo Espírito da verdade. Então, quando nós somos obedientes à sua palavra, né? Nós guardamos a sua palavra, há uma promessa aqui do Senhor de fazer morada em nós, né? O Espírito da verdade é o Espírito do Filho, sabe? Porque Ele é a verdade e nós passamos então ter esta verdade dentro de nós, né? Aqui no capítulo, versículo 21 desse mesmo capítulo, olha só o que diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, né? E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, a grande prova, né, que nós podemos dar ao Senhor Jesus de que nós o amamos é quando nós guardamos a sua palavra, né? Aquele que diz que ama ao Senhor e não guarda a sua palavra, a gente vê lá na epístola de 1 João que esse é mentiroso, né? Só ama realmente aquele que guarda a sua palavra, né? E aqui no capítulo 15, no versículo 26, diz assim, aqui Jesus faz parte, aqui capítulo 15 já faz parte daquelas últimas instruções que Jesus deu aos seus discípulos, né? Então aqui Jesus está falando aos seus discípulos. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, aqui, quando uma promessa do Senhor, de Ele enviar, né, em nós o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, ele só vem através da verdade. Por quê? Porque nenhuma verdade vem da mentira, né? Então, nós recebemos o Espírito da verdade através da palavra da verdade, né? Então, como é que nós recebemos? Nós vamos nos enchendo da palavra do Senhor, né? A palavra que procede do Pai. A palavra que procede do Pai é a que gera filho, né? Nós somos gerados pela palavra do Pai, né? E esta palavra veio a nós através do Senhor Jesus, né? Por isso é tão importante. Quando a gente olha lá no capítulo 8, né? 8, capítulo 8, versículo 31, diz o seguinte, olha, Jesus falando. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra,
verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui, primeiro, só é discípulo do Senhor Jesus aquele que permanece na sua palavra, aquele que é fiel a Ele, né? Por quê? Porque nós seguimos a um único mestre, né? Nós não podemos seguir a vários mestres, nós temos que ser fiel a um único mestre, né? E o nosso mestre é o Senhor Jesus, né? E aqui ele está dizendo assim: se vocês permanecerem, se vocês ficarem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que nós conhecemos a verdade? Nós conhecemos a verdade quando recebemos o Espírito da verdade, né? Aí nós conhecemos a verdade. E quem é a verdade? É o Senhor Jesus, né? Então, através do seu Espírito, nós passamos a conhecê-lo e passamos a agir segundo este Espírito que nós recebemos, né? Quando permanecemos na palavra do Senhor, né? Então, conhecer a verdade, aqui é uma promessa, né? Conhecer a verdade através do Espírito da verdade. Quando nós permanecemos na sua palavra, nós recebemos desse Espírito, né? E este Espírito é que nos torna filhos de Deus, né? Filho de Deus tem uma diferença muito grande com relação a servo, né? O servo, ele, para conquistar alguma coisa, ele tem que fazer por merecer. O filho não. O filho, ele já é herdeiro de tudo. Tudo quanto é do pai pertence ao filho, né? Nós não precisamos fazer assim nenhum sacrifício, né? Porque nós nem seremos julgados, né? Porque nós já passamos da morte para a vida, né? Nós já temos vida em Cristo Jesus. Então, nós não seremos julgados para saber se nós somos salvos, vamos ser salvos, não vamos ser salvos. Isso é julgamento de servo, mas o filho, ele já tem esse direito, né? Na condição de filho, nós já temos, nós adentramos ao reino do Pai, né? O reino, nós pertencemos a este reino, né? Jesus diz assim que nós não somos deste mundo, né? Assim como ele não é deste mundo. Isso nós vamos ver logo em seguida, aqui mais para frente, né? Então, por que nós, por que que Deus, né? A gente tem que se perguntar, mas por que o Senhor nos escolheu? Por que Ele nos nomeou? Por que estamos aqui, né? Jesus, Ele é o nosso mestre, sabe? E nós seguimos os seus passos. O que Jesus foi nesta terra, né? Hoje somos nós também, né? Então vamos ver aqui, no capítulo 6, 38, uma importante condição, né? De filho, sabe? Filho é aquele que faz a vontade do Pai, né? Aquele que faz a sua própria vontade, ele ainda não é filho, sabe? O verdadeiro filho é aquele que faz a vontade do Pai, né? Então, veja bem que Jesus diz aqui: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? Então, o filho, ele faz a vontade daquele que o enviou, sabe? Ele é obediente àquele que o enviou, né? E
Então, esta é uma condição, né? De sermos filhos de Deus, né? Filho é aquele que faz a vontade do Pai, né? Aqui no capítulo 17, eu vou voltando aqui no finalzinho, porque tem uma palavra interessante aqui, né? No capítulo 17, aqui no versículo 14, aqui Jesus falando, aqui faz parte da oração que Jesus fez pelos seus discípulos, né? Ele diz assim: deles a tua palavra. Palavra de quem? Palavra do Pai, né? Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, né? Então, a palavra que nós recebemos, que Jesus nos deixou, né? Nos mostra isso, porque Jesus desceu do céu, né? Mas ele não pertencia a este mundo. Ele veio a este mundo com uma missão, né? Uma missão de salvação, né? E nós temos que ter essa mesma visão, né? De Jesus, né? E sabermos que nós também não pertencemos a este mundo, né? As coisas deste mundo não podem nos afetar, né? Vivemos em meio a um mal que tem assolado o mundo todo, né? Esta pandemia. Mas não devemos temer as coisas do mundo. Por quê? Porque nós não pertencemos mais a este mundo, né? Então, aqui Jesus diz, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, nós não somos deste mundo, né? Nós somos, no 17:16, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, aqui, nós também não somos deste mundo, mas nós temos aqui, então, um papel fundamental, né? Quando a gente vê aqui no 18, olha o que está no versículo 18, né, do capítulo 17. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, com o mesmo objetivo, né? Jesus está dizendo assim como o Pai me enviou, né, a este mundo, eu também estou enviando vocês, né? Vocês quem? Aqueles que são discípulos do Senhor, né? Aqueles a quem Ele escolheu, a quem Ele nomeou, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, né? Então, quando a gente vê, isso aqui está no capítulo 15:16, né? 15:16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, né? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então, irmão, olha, a gente tem que ter essa consciência, né? Jesus, ele disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, né? Então a gente vê neste momento, né, de pandemia, o mundo vive numa escuridão, né? Mas
Mas assim como Ele é a luz do mundo, nós hoje somos a luz deste mundo. Então, quando a gente vê uma situação, por exemplo, muitas pessoas morrendo, né? É um noticiário que não sai dos jornais, da imprensa, morrendo no mundo todo, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, a gente vê a quantidade de pessoas que estão morrendo. E a gente se pergunta, será que eles foram salvos? Será que eles ouviram a palavra do Senhor, a palavra da salvação? E aquelas famílias que sofrem, né, pelo ente querido que está indo embora, né? Famílias, muitas delas carentes. Hoje a gente vê muitas pessoas desempregadas, sem uma fonte de renda, né? Pessoas passando até fome, né? Eu penso até naqueles que não têm direito ao benefício social, que são aqueles imigrantes, né? Estrangeiros que vivem aqui no nosso país, né? Muitos vêm aí do Haiti, né? Tem muitos angolanos, venezuelanos, que não tem uma documentação regular, né? Mas são pessoas que viviam de uma renda, né? Do comércio, mas que acabou, né? E a gente se pergunta por eles, né? Ver a situação deles e também das crianças, né? São filhos, né? Que nesse momento passam por lutas, passam por necessidade, né? Mas a gente vê em tudo isso que está acontecendo como é frágil o ser humano, né? Hoje está vivo, amanhã ele não sabe como será o dia de amanhã, né? Por isso é tão importante, né? E esse momento nos mostra isso, né? A importância da vida eterna. Por quê? Porque tudo isto passa, né? Tudo é passageiro, né? A gente vê a vida dessas pessoas, né? Essa doença, essa praga, né? Essa pandemia, não escolhe rico, não escolhe pobre, sabe? Pega todo mundo, né? E de uma forma surpreendente. Hoje está vivo, na semana que vem já morreu, sabe? E a salvação dessas almas, né? E eu fico pensando, né? Naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para ser luz deste mundo. Eu fico me perguntando se nós já fizemos o suficiente, né? Será que essas vidas ouviram a palavra da salvação? Será que elas conhecem a Jesus, né? Mas, neste momento, nós estamos aqui confinados, né? Sendo obedientes à palavra de Deus, né? Porque toda autoridade é constituída por Deus, né? Então, nós não podemos ser desobedientes à autoridade, né? Então, de maneira que esse tempo é um tempo realmente de ficar em casa, mas é um tempo precioso para a nossa reflexão, né? Para nós termos uma visão das coisas que estão acontecendo, né? Porque eu acho que este momento, né? É um momento de fortalecimento da igreja, sabe? É um momento em que nós nos voltamos ao Senhor, né? Nós estamos isolados fisicamente, né? Mas eu creio que espiritualmente estamos unidos ao Senhor, né? E eu creio que no momento em que tudo isto passar, né?
nós possamos nos levantar como igreja do Senhor, né? Para cumprir aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, né? De testemunhar da verdade. Assim como Jesus trouxe para nós a graça e a verdade, graça é amor, né? Que nós também possamos levar isto ao mundo, né? Porque nós temos que também estar olhando, né? Levantar os nossos olhos para ver a seara que já está pronta para a colheita, né? Que o nosso chamado não é para nós cuidarmos de nós mesmos, sabe? Nós fomos chamados para a salvação de almas, né? Olhar para o outro, né? Não olhar para nós mesmos, o nosso redor, né? A circunstância que estamos, né? Não é isso o nosso chamado, não. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, né? Como é que Jesus nos amou? Ele deu a própria vida por amor a nós, né? Assim também nós, né? Devemos pensar nas pessoas, né? Que ainda estão na escuridão, andam sem direção, necessitam de um socorro de Deus, necessita de salvação principalmente, né? Porque que adianta ter o mundo todo e perder a sua alma, né? Então nós temos que fazer prevalecer aquilo que foi mais importante, né? O grande motivo pela qual Deus enviou seu Filho a este mundo. Quando a gente lê lá em João 3,16, lá diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente vê que vida eterna foi o principal objetivo pela qual o Pai enviou o seu Filho. E o seu Filho que se doou a si próprio por amor a nós, né? Então, nós vemos a importância da vida eterna, né? Não só para nós, mas para aqueles que estão necessitando de uma luz, necessitando de salvação, necessitando de ouvir uma palavra de vida, né? Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, a palavra dele é que vai gerar vida, né? E através da sua palavra que nós recebemos do seu espírito, né? Que assim também sejamos nós, né? Neste momento, que nós possamos estar refletindo, né? Sobre tudo isto, né? E que Deus venha assim nos capacitar a fazer o teu querer, a fazer a tua vontade, né? Que Ele possa estar conosco, sempre nos guardando, nos direcionando, que nós estejamos sempre debaixo da tua graça, da sua proteção, né? E que Ele nos livre de todo mal, mas que nós possamos ir em nome dEle, né? Dar testemunho da verdade. Amém, irmãos? Então, fiquem com esta palavra, né? E que Deus abençoe a todos. Amém? Paz.